A normativa de BaaS que saiu em novembro de 2025 assustou muito o empresário. Mas como a gente que está mais de 5 anos nesse mercado enxerga essa normativa? 2025 foi um ano muito complexo para quem atuava no mercado financeiro, principalmente na parcela de banking. Um ano que muitas instituições de pagamentos foram fechadas do Banco Central, muita fraude envolvendo lavagem de dinheiro em vários bancos, tanto grandes quanto pequenos, e várias empresas que se utilizavam da estrutura de Banking as a Service para fornecer um produto financeiro estavam envolvidos com a lavagem de dinheiro. E o Banco Central fez foi subir a régua. Ele agora trouxe responsabilidade para quem tem responsabilidade. O banco ele fornecia a solução de Banking as a Service, mas ele não era muito responsável, às vezes, a depender do banco que fornecia, ele não se colocava numa posição de responsável por aquela transação. A normativa trouxe exatamente clareza de quem é o responsável. Então, o banco que detém a licença, ele é responsável por toda e qualquer transação, toda e qualquer conta bancária aberta, independente se é na sua tecnologia ou na tecnologia de um cliente tomador de BaaS. Isso trouxe muita preocupação para o mercado, porque empresas agora, elas precisam se adequar a esse novo momento, principalmente quem é um tomador de BaaS pequeno, mas, ao meu ver, trouxe mais segurança para o ambiente de Banking as a Service. Não adianta também você querer atuar no mercado que está tudo muito cinza, não está muito claro. A normativa vem para trazer regras para o mercado e quem realmente quer crescer e quer trabalhar com isso vai precisar seguir as regras. Eu vejo que a mudança, por mais que assuste a grande maioria, ela traz segurança jurídica. Você trabalhar correto, você vai estar num ambiente que pode trazer sim escala e resultado financeiro para o seu negócio. Antes da resolução, então até agora, né, na data de hoje, nem todas as empresas se adequaram, porque o Banco Central deu até dezembro de 26 para todo mundo se adequar e já começar 2027 correto. O que acontecia é que ela tinha um pouco de bagunça. Então a empresa ela tinha uma licença, ela alugava aquela licença dela bancária para qualquer empresa que abria conta sem analisar direito, fazia transações sem informar o COAF, a instituição não tinha clareza de que transações eram aquelas, e isso ficava meio que ao léu ali de qualquer forma. E por isso que deu espaço à lavagem de dinheiro em vários casos que aconteceram em 2025. Então, assim, se você buscar aí no Google informações de 2025, você vai ver vários casos que eu não preciso nem entrar aqui falando muito. Banking as a Service é um mercado que ele cresce ao redor do mundo inteiro. Todo país que tem um mínimo de regulação financeira, tem um crescimento no setor, atua com Banking as a Service. Então, grandes empresas, grandes big techs usam de Banking as a Service. Então, Apple, ela fornecer o cartão de crédito branco que ela fornece lá nos Estados Unidos, ela se utiliza de uma empresa de Banking as a Service para fornecer. A Apple não entende de mercado financeiro, ela entende de iPhone. Isso é normal acontecer. Só que no Brasil, tem sempre o jeitinho brasileiro. Então, as empresas, elas usavam o sistema de Banking as a Service para fazer fraude. E aí se fez necessário regulamentar o mercado. Quer dizer, é a primeira regulamentação. E por que não tinha até então? Porque o mercado financeiro no Brasil, ele cresce de uma maneira muito rápida. E não dá tempo suficiente do Banco Central apurar todo o jogo, entender tudo o que está acontecendo, para poder regulamentar o mercado. Então, de certa forma, as empresas, elas pensam estrategicamente em inovações muito mais rápido que o próprio regulador. E aí o regulador depende de um tempo maior para entender o que está acontecendo, entender qual é o novo produto que foi construído por uma fintech para aí sim vir regulamentar. No mercado de Banking as a Service, o Banco Central enxerga duas empresas. Então, o tomador de BaaS e o fornecedor de BaaS. Então, ela tira todo e qualquer intermediário. A intenção é não ter desculpa de quem é o parceiro e de quem é o responsável por cada camada. Então, a instituição financeira, que é o fornecedor de BaaS, ela é responsável por toda e qualquer transação, toda e qualquer aprovação de conta. Então, tudo que acontece e quem precisa responder ao Banco Central é a instituição que fornece o BaaS. Mas o tomador de BaaS, ele precisa ser uma empresa que também tem regras que cabem para ele e ele não pode usar mais o nome banco ou bank. Então, uma maneira de não confundir o usuário final sem saber se ele está lidando com instituição regulada ou não, essa empresa ela não pode se utilizar mais o nome banco ou bank. E lá nos termos de uso precisa deixar claro que ela está abrindo conta no aplicativo X, mas que esse aplicativo se utiliza a licença de um banco Y como fornecedor de BaaS. O Hiperbanco entra em qual frente? O Hiperbanco é uma empresa de tecnologia, então a gente sempre se posicionou e esse é o nosso core. Só que tecnologia para o mercado financeiro. Obviamente que a gente tem parceiros aqui no mercado de instituições que podem atuar como fornecedor de Banking as a Service, mas no final do dia a gente cumpre o papel tecnológico. E o que de fato pode ser oferecido como BaaS dentro dessa lei a partir de agora? Porque assim, o BaaS significa banco como serviço. Então, o banco, ele tem conta, transação, meio de pagamento. Então, assim, tem um leque gigante, cartão. Então, várias coisas ali que num super app do seu bancão aí
fornecedor de BaaS para ofertar para ter usuário com a sua marca. E isso não mudou, isso você consegue fazer sim. E se utilizando da tecnologia do Hiperbanco. Então, em vez de você contratar um time tecnológico, em vez de você construir uma solução toda do zero, a gente já tem produto na prateleira que eu só vou adicionar a sua marca e em 30 dias você já está atuando no mercado. Mas que se você não quiser um produto que a gente tem na prateleira, a gente consegue confeccionar um produto 100% personalizado para o teu modelo de negócio. Que a gente tem time com mais de 5 anos somente desenvolvendo produto de tecnologia para o mercado financeiro. Então a gente tem expertise suficiente para ajudar a construir isso do teu lado. Qual é a grande mudança que você vê na prática para quem usava as contas bolsão? Conta bolsão tem uma normativa, se não me engano, no final de 2022, que proíbe a utilização de conta bolsão. A gente, por mais que seja simples e a gente tenha capacidade de fazer, a gente nunca fez conta bolsão, porque conta bolsão, o grande problema que traz é que não deixa claro para a Receita Federal e para o Banco Central de quem é aquele dinheiro. É como se a gente abrisse uma conta num CNPJ e tivesse meu saldo, o saldo do João, o saldo da Ádia, o saldo de todo mundo dentro desta conta. Então, a Receita Federal tá imaginando que aquele valor é daquela empresa, e não do Carlos, e não do João. E aí eu tô transacionando meio que às escondidas, sem o mercado, que regulamenta o mercado, conseguir saber daquela transação. Então, isso traz insegurança pro país, porque ele não tá enxergando, e traz uma possibilidade de fraude muito alta. Porque se eu tô transacionando aquele dinheiro que é meu, mas na conta de um terceiro, então eu consigo muito bem lavar dinheiro a partir dali. Eu ia questionar se isso poderia se considerar uma lavagem de dinheiro, mas isso aí é uma lavagem de dinheiro. Não necessariamente se considera uma lavagem de dinheiro. Se considera que você está transacionando um dinheiro seu na conta de um terceiro. Mas há possibilidade, de forma muito simples, de você utilizar isso para lavar dinheiro. Mas se você está transacionando o seu dinheiro e você não declara isso para a Receita Federal, no Brasil é obrigatório fazer essa declaração. Então por que se o dinheiro é seu e você precisa transacionar na conta de um terceiro? Então é no mínimo estranho. Como vai funcionar essa regra agora, exclusivamente para quem tinha esse tipo de conta? Quem atuava com conta bolsão, no final de 22 já é proibido. Se utilizando da nossa tecnologia, nunca foi construído isso. E se você tem ainda isso, o mercado está fechando o cerco e a partir de então você está cometendo um crime. Então, assim, se você ainda atua com conta bolsão, se eu fosse você, eu procurava outros meios de trabalhar, porque pode ser que um dia aí você não consiga mais atuar dessa forma. O que muda na relação de governança entre a prestadora e a tomadora? O prestador de BaaS, que é o banco que tem a licença, ele tem toda a responsabilidade sobre aquela transação. Então, obviamente que no nosso modelo, com os parceiros que a gente tem, caminhava na prática, então já funciona assim. Então, toda aprovação de parceiro, toda abertura de conta, toda análise ali, já era do prestador de BaaS. Tomador de BaaS aqui, junto com nossos parceiros, nunca aprovou uma conta. Então, isso já acontecia. A normativa trouxe à tona o que a gente já fazia, né? Trouxe como regra. Mas o que no passado, às vezes, um tomador de base, ele decidia alguma aprovação de limite, uma aprovação de conta, ele decidia não informar alguma transação, hoje não pode acontecer mais. Então, o prestador de base, ele precisa informar toda e qualquer transação. Agora, por que você acha que o Banco Central tomou essa decisão? Você acha que isso vai prejudicar a entrada de novas empresas no mercado? O Banco Central tomou a decisão para organizar a casa. Então, o mercado é muito promissor, tem muita inovação, mas estava bagunçado. Para não acontecer fraudes como aconteceu no ano passado, o Banco Central decidiu organizar a casa. Mas isso não afeta ninguém que quer entrar para o mercado de forma séria. Então, assim, quem quer trabalhar de forma séria, isso não traz impacto. Aqui, para os nossos negócios, o impacto não foi nenhum impacto de parar o produto. Para a empresa que está construindo um produto financeiro hoje, qual é a verdadeira pergunta que ela precisa fazer para si mesma? Se eu fosse construir um produto financeiro hoje, primeiro eu ia ver qual o parceiro que eu vou me associar. Ainda mais um produto financeiro com qualquer pessoa. Porque dinheiro é confiança. Então, assim, faz muito sentido você se relacionar com uma empresa que tenha confiança. Então, eu vejo muito provedor de BaaS no mercado, mas são empresas que nasceram ontem, empresas que, se você clicar lá em notícias no Google, você vai ver várias notícias que, no mínimo, suspeitas e estranhas. Então, o dinheiro é confiança. Então, eu analisaria qual parceiro vai me fornecer aquele produto financeiro. Não só o lado do banco, mas também ao lado de tecnologia. Então, tem muita soft house que consegue construir um produto financeiro. Mas é uma soft house com um know-how e foco 100% em produto financeiro ou é uma soft house que ela constrói qualquer produto tecnológico? Então, faz muito mais sentido você ter um desenvolvedor atuando no seu produto financeiro, onde o cara está há 5, 10 anos somente construindo produto
produto financeiro. Não um cara que está num projeto num mês de confecção, no outro mês ele está num projeto de produto financeiro, no outro mês ele está construindo uma solução para o agro. Não tem nenhum problema disso, mas eu prefiro ter um desenvolvedor que tenha know-how em produto financeiro, porque quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de outros aspectos que num outro produto tecnológico a gente talvez não analisa. Então o nível de segurança para um aplicativo de conta é totalmente diferente do nível de segurança de um aplicativo de confecção. Não é só roubar uns dados, né? Às vezes, independente se o atacante tiver acesso, ele vai roubar dinheiro propriamente dito. E isso, uma empresa de tecnologia que está habituada ao produto financeiro traz muito mais segurança do que uma empresa de tecnologia que atende qualquer mercado. Se você for construir um produto financeiro hoje, vamos lá, você é uma empresa de varejo e quer construir um produto financeiro, a tua expertise e tudo que você aprendeu e toca é de varejo. Então, assim, não faz sentido você se aprofundar tanto sobre o mercado financeiro. Por quê? Porque você vai ter uma curva de aprendizado. E essa curva pode demorar 6 meses, 1 ano. Você vai contratar time, trazer todo mundo para casa, conquistar uma licença bancária, e aí você perdeu o time e o seu concorrente trouxe 2 parceiros ali, e em 30 dias ele já está rodando o produto financeiro e testando. Então é muito mais rápido, muito mais barato, e você tem um parceiro que te ajuda no dia a dia a construir o produto, do que você aprender sozinho como é que fazer aquilo. O que as pessoas que estão assistindo e precisam de ajuda devem fazer agora? Você precisa entender qual produto financeiro faz sentido para o seu negócio. E talvez você não consiga tomar essa decisão sozinho, mas eu consigo te ajudar com isso. Então você pode ir lá no link que vai estar aqui nesse vídeo, clica lá, preencha um formulário que a gente vai sentar junto, entender qual produto faz sentido para o seu modelo de negócio, se a gente como fornecedor de tecnologia consegue te ajudar ou te indicar um parceiro de mercado. Você já pensou em construir um produto financeiro aí no teu negócio? Comenta aqui embaixo qual produto você já pensou em construir e se você precisa de ajuda para fazer isso.